Vamos orar. Senhor, nós nessa manhã queremos expressar o nosso amor ao Senhor e queremos expressar esse amor por meio dos atos, por meio dos fatos, por meio das falas, por meio dos gestos, por meio da escuta, de tudo aquilo que haveremos de falar, ouvir, tocar, agir. Nós queremos demonstrar o seu amor enquanto vivemos. Não queremos demonstrar que o amamos, queremos mostrar o amor que temos ao Senhor enquanto vivemos. Não queremos demonstrar o amor meramente em proposições, em frases, em teoria, em ideias. Não. Queremos te amar enquanto vivos. Queremos te amar enquanto humanos. Queremos te amar enquanto crentes. Queremos te amar enquanto seus filhos. Queremos demonstrar o quanto te amamos ao amarmos a vida dos nossos irmãos. Queremos demonstrar o quanto te amamos ao amarmos a sua palavra. Queremos demonstrar o quanto te amamos ao amarmos estar na sua igreja, amarmos estarmos aqui juntos. Queremos demonstrar que te amamos amando a comunhão dos santos. E esse talvez seja o melhor e maior estilo de vida que a gente deva conquistar. Uma vida que ame o Senhor em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Nos ensine a fazer isso. É tão difícil. Mas se o Senhor nos ajudar, como diz a Sagrada Escritura, não há impossíveis a Deus. Há impossíveis aos homens, a Deus não. Então, se o Senhor nos ajudar, nós tiraremos de letra. E amaremos de verdade, aqui e agora, amanhã e depois, e até o além. Muito obrigado por essa escola dominical, por essa igreja. Nós te adoramos, orando em nome de Jesus. Amém. Nossa aula desta manhã sobre o amor é a última, sobre essa marca do amor. É a última parte dessa longa série de aulas sobre o amor como marca inerente da igreja. E eu vou terminar essa aula mostrando exatamente os perigos de perdermos esse amor. O amor é a marca inicial da igreja e é a marca final. Se a igreja, no fim, perder o seu amor, pouco adiantou toda a sua caminhada. É interessante nós enxergarmos isso, que a igreja, no fim, tem que amar como no princípio. A igreja, quando ela cumprir os seus dias na terra, ela tem que trazer consigo a marca do amor. E de onde nós estamos tirando essa ideia? Da onde ela está vindo? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro das Revelações de João, no Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo 4 e 5. E quero que alguém leia em voz alta exatamente esse texto, para a gente compreender essa proposição inicial de que a igreja no fim tem que amar como no princípio. Alguém leia, por favor. Apocalipse 2, 4 e 5.
Bom, essa é a fala do Senhor Jesus contra a igreja de Éfeso, dizendo que essa igreja abandonou o primeiro amor. Primeiro vamos corrigir os erros relacionados a essa ideia do primeiro amor. O erro mais comum é achar que o entusiasmo da conversão é o primeiro amor registrado aqui em Apocalipse. Não é. O entusiasmo da conversão não é o primeiro amor. E por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro amor é o amor de intensidade, é o amor de prioridade. O primeiro amor é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E nós não podemos confundir esse amor com o amor do neófito. O novo na fé está entusiasmado com as coisas que ele está aprendendo, mas ele não aprendeu a amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, porque esse primeiro amor é um amor construído com o tempo. A pessoa chega na igreja, ela está entusiasmada, ela está apaixonada, ela está emocionada. Isso não é amor e não pode ser tido como primeiro amor. Primeiro amor aqui não é no tempo. Primeiro amor é prioridade. Primeiro amor é o amor mais intenso, o amor mais necessário. E a explicação é muito simples quando a gente pega um exemplo. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo se converte lá em Atos capítulo de número 9. E em Atos capítulo de número 9 começa a saga paulina. Ele vai parar 3 anos em Damasco, volta para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele causa uma confusão, a ponto dos apóstolos colocarem ele num barco e mandarem ele para Tarso. Paulo, ele é imaturo no início da sua caminhada. Ele é intenso demais, ele é menino demais, ele parece um adolescente. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele vai debater com os helenistas, exatamente o grupo que ele fazia parte, exatamente o grupo que matou Estevão. Paulo chega em Jerusalém e avança sobre os helenistas. Jerusalém está apaziguada. A confusão que isso causa é tamanha que eles expulsam Paulo. Eles falam: Deus, está causando um problemaço na igreja que está calma. Se aquieta aí, menino. Paulo tem um temperamento explosivo. Esse temperamento explosivo de Paulo vai aparecer 10 anos depois, quando ele briga com Barnabé por causa de João Marcos, na segunda viagem missionária. E o texto é claro, o texto é auto-evidente. O texto diz: e houve entre eles tamanho desentendimento que nunca mais é o meu. Houve eles tamanho desentendimento que tiveram que se separar. E olhando para a Escritura, parece que nunca mais eles se falaram. Paulo e Barnabé, tem uma briga enorme. O Paulo do final da vida é completamente diferente. Quando você dá uma lida nos primeiros capítulos de Atos, do capítulo de número 10 até o capítulo de número 20, você vai perceber um Paulo ali, briguento. E eu coloquei o dedo na cara de Pedro e me opus a ele publicamente. Paulo é assim, Paulo é intenso. Você vai perceber um outro Paulo no final da vida escrevendo para Timóteo. Ele vai dizer: Timóteo, não se meta em confusão, tem discussão que não vale a pena. Timóteo, olha, cuida da sua saúde, filho. Não deixa ninguém desprezar a sua mocidade. E em relação a mim, eu estou encerrando minha jornada, estou velho, cumpri o meu papel. Antes que eu esqueça, traz João Marcos, porque eu preciso falar com ele. Ele me é útil. O Paulo do final da vida é muito mais crente do que o Paulo do início da vida. E assim é conosco também, 20 anos andando com Cristo, a gente é mais crente do que 20 dias. 20 dias a gente é emocionado, a gente é apaixonado, a gente é emocionado.
A gente tem essa intensidade da adolescência. É isso. 50 anos a gente tem a maturidade da velhice. Primeiro amor, então, não é o amor de tempo. Primeiro amor é o amor de prioridade. Tá? Essa igreja abandonou o amor. E Jesus disse que essa seria uma marca da igreja do final dos tempos. Abre lá a sua Bíblia em Mateus 24, 12 e 13. Então, para a gente construir aqui a nossa ideia. Primeira coisa, a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Primeiro amor aqui não é o amor do tempo, não é o amor do descobrimento. Primeiro amor é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo amor é amar o próximo como a ti mesmo. Então, na carta que João escreve a Éfeso, ele diz, eu tenho contra ti, Jesus falando para a igreja, que abandonaste o primeiro amor. Vocês perderam o primeiro amor. E, infelizmente, essa perca do amor é uma marca da igreja dos últimos dias. Alguém leia Mateus 24, do 12 e o 12 e o 13, por favor. Mateus 24, 12 e 13. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então note, a marca da verdadeira igreja, uma delas é o amor. Lá na carta que João escreve à igreja de Éfeso, ele diz, tenho contra ti que abandonaste o amor. Jesus disse que nos últimos tempos muitos abandonariam o amor. A marca da igreja é o amor, mas o destino da igreja é perder e abandonar o amor. É triste nós olharmos isso. A igreja se esfriará no decorrer das eras. A igreja se esfriará no decorrer do tempo. E por que a igreja se esfria? Diz o texto, por se multiplicar a iniquidade. E aqui a gente podia citar o bom e velho Rui Barbosa, né, que dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o homem de bem chega a se desesperar da própria vida. Né? Isso. Rui Barbosa disse isso há mais de um século, diga-se de passagem. A iniquidade vai se multiplicar e, como resultado, o amor vai se esfriar. Mas, Elô, lê de novo, porque tem um rabichinho aí que a gente não pode perder. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. É claro que a palavra perseverança aí, ela tem vários desdobramentos. Mas o imediato, no contexto do texto, é aquele que perseverar em amar. Aquele que continuar amando até o final será salvo. Aquele que mantiver essa característica será salvo. E é por isso que a gente gastou tanto tempo falando da igreja, da marca do amor da igreja. Nós estamos falando disso acho que há 4 meses, meus irmãos. 4 meses trabalhando que a igreja verdadeira, ela tem que amar. Ela tem que amar. Pois bem, então enxergamos que perca do amor é sentença, é culpa, né? Jesus culpa a igreja por ter perdido o amor. Perder o amor praticamente é inevitável, porque nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará, e o amor de muitos se esfriará até uma justificativa por causa do aumento da iniquidade, porém, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar em amor até o fim, este será salvo. Vamos enxergar algumas verdades sobre esse aviso aqui que Jesus nos faz. Bom, em primeiro lugar, o esfriamento sempre é gradual. O esfriamento do amor, o esfriamento da espiritualidade, o esfriamento da fé, ele é gradual.
Não podemos imaginar que essas coisas esfriam no estalar de dedos. Ah, não amo mais. Ah, não acredito mais. Ah, não quero mais. Nunca é assim. O esfriamento, ele é gradual. Uma pequena parte da vida começa a se esfriar, e quanto menos se espera, e quando menos se espera, o coração se torna completamente gelado e frio. C.S. Lewis vai mostrar isso de maneira poética em Nárnia, dizendo que, de repente, Nárnia inteira congelou. Ninguém tinha prestado atenção, que já há muito tempo era inverno, e quando se deram conta, já havia congelado tudo. Já tudo havia congelado. É uma metáfora sobre o amor. O amor, ele é algo que, para ser destruído, ele precisa de ataques contínuos. O amor conjugal, marido e mulher, ele não acaba do dia para a noite. O amor a Jesus, ele não acaba do dia para a noite. O amor à família não acaba do dia para a noite. Coisas vão acontecendo, pouca gente está percebendo, mas de repente não tem mais relação entre nós. Não dá mais para a gente conviver juntos, porque o coração congelou. Eu não quero mais você perto de mim. Essa verdade conjugal, essa verdade familiar, essa verdade existencial, também é uma verdade espiritual. O esfriamento espiritual é gradual. E por quê? Porque a iniquidade não para de crescer. Mas o problema da iniquidade não é o fato dela crescer. Se a iniquidade crescerá inevitavelmente no mundo, e nós estamos percebendo isso, no mundo que nós vivemos, a iniquidade não para de crescer. O pecado, a perversidade, a devassidão, o desamor, o engano, a mentira, enfim. No mundo, essas coisas não param de crescer. Mas nós não podemos normalizar essas coisas. Entendamos aqui. O pecado tolerado rapidamente é normalizado. O pecado que é tolerado, rapidamente ele se torna normal. Isso é na nossa vida. Você tolera um palavrãozinho aqui, um palavrãozinho ali, um palavrãozinho acolá. Daqui a pouco isso se torna normal. É assim. Você tolera uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, uma olhadinha acolá para uma pessoa do sexo oposto. Daqui a pouco isso fica normal. Daqui a pouco isso é cotidiano. Todo pecado que é tolerado é normalizado. Isso é assim que funciona. A iniquidade no mundo vai aumentar. Eu e você devemos agir para não permitir que essa iniquidade corroa o nosso coração. Mesmo que tenhamos que construir uma fortaleza. Mesmo que a igreja venha a ser essa fortaleza, mesmo que o lar venha a ser essa fortaleza. Na minha casa não entra tal programa, na minha casa a gente não fala tal coisa, na minha casa a gente não escuta tal música, na nossa igreja a gente não fala de tal forma. Mesmo que as atitudes venham a ser radicais como essa, é necessário porque o pecado tolerado se transforma em normal. Então, o esfriamento é gradual e esse esfriamento acontece quando a gente tolera os pecados. Quando a gente convive com eles como se não desse nada. E a fala é exatamente isso. Não dá nada, imagina. Isso aqui não dá nada, isso aqui não dá nada, isso aqui não dá nada. Daqui a pouco já deu tudo. Então, não permita com que a iniquidade do mundo corroa
o amor, a disposição de amar. Em terceiro lugar, há uma exceção. E essa exceção, ela não é meramente o destino. Olha como, às vezes, as doutrinas da graça, quando mal interpretadas, elas nos atrapalham. Uma das 5 doutrinas do calvinismo, o calvinismo tem 5 doutrinas: depravação total, graça irresistível, expiação limitada, perseverança dos santos, que é essa que eu quero. Eu só citei 4, depravação, salvação incondicional, graça, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Está aqui, as 5. A perseverança dos santos não pode ser interpretada meramente como um destino. Quem será salvo? Aquele que perseverar. O que diz a doutrina da perseverança dos santos? Que Deus persevera em nós para que a gente persevere nele. Essa é a base da doutrina. O eleito, o escolhido por Deus, esse Deus vai perseverar. Esse Deus não vai abandonar. Deus vai ajudar até o final da vida. Então, qual é o destino do eleito? Perseverar. Então, a gente trabalha com essa ideia como destino. Bom, já que eu fui escolhido em Cristo, Deus vai perseverar em mim, e essa perseverança de Deus em mim vai me fazer perseverar nele, e eu vou chegar até o final. Mas perseverança dos santos não é bem isso. Perseverança dos santos é uma atitude voluntária, pessoal, de continuar. É uma intenção de ficar mais um dia. E a perseverança dos santos não é ficar o resto da vida. Eu decido hoje ficar na igreja até o dia da minha morte. Isso não funciona. Na vida real, isso não funciona. O que funciona na vida real? Eu decido continuar crente hoje. E amanhã? Eu decido continuar crente amanhã. E depois da manhã? Eu decido continuar crente depois da manhã. De forma prática, a perseverança dos santos é uma permanência voluntária. É uma vontade e um desejo. Vontade é o ato de querer. Desejo é a ânsia de ter aquilo que se quer perto. Então, a vontade é querer. Eu estou com vontade disso. Desejo é pegar isso que eu tenho vontade e trazer para perto. Possibilitar a vontade, para a gente entender melhor. Eu tenho que ter vontade e desejo de ficar perto de Deus. Eu tenho que ter vontade e desejo de continuar. Aquele que perseverar em amor até o final, esse será salvo. A perseverança no amor é uma garantia da eleição. É claro que Deus persevera em nós, mas a gente não pode interpretar isso como mero destino. Porque o destino é inevitável, né? O destino é simplesmente, é assim e acabou. A perseverança dos santos envolve um algo a mais. Envolve um querer, envolve um desejar, envolve um escolher diariamente por quem Deus é e por tudo aquilo que Ele oferece. Então vamos lá. O esfriamento é gradual, isso foi a primeira coisa que nós vimos. O esfriamento é gradual por causa do aumento da iniquidade, mas a salvação é garantida pela perseverança dos santos, e nós temos que fazer parte dessa exceção. Nós devemos fazer parte dos que perseveram. E esse alerta não é só para o final dos tempos. É aí que mora o caos da coisa. Tanto João, lá em Apocalipse, quanto Jesus, em Mateus 24, estão falando num contexto de escatologia, né? Num contexto de fim dos tempos. Tanto Jesus
E Mateus 24 faz parte do sermão escatológico de Jesus. Está falando do fim dos tempos. Mas se a gente olhar na história da igreja durante esses 2000 anos, ou melhor, se nós olharmos para a história da revelação, a gente vai perceber que o esfriamento do amor foi a causa de tanta confusão, tanto na igreja quanto na história de Israel. O povo de Israel vai ter o seu amor esfriado de tantos em tantos tempos. De tantos em tantos tempos o amor esfria. A próxima geração esquece. A próxima geração abandona. A próxima geração não está nem aí mais com o evangelho. Não está nem aí mais com as leis de Deus. A próxima geração começa a adorar Baalins, adorar Baal, casar com mulher estrangeira, dar a seus filhos e as suas filhas para os homens estrangeiros e para as mulheres. De tempo em tempo, isso se esfria. E olha como isso é fácil de notar. Abraão andava com Deus, certo? Abraão era amigo de Deus. Abraão era alguém muito próximo do Senhor. E nas suas peregrinações, o seu sobrinho Ló viu tudo aquilo. A relação de Deus com Abraão e a relação de Abraão com Deus era uma relação tão íntima que era impossível de não ser notada, impossível de não ser percebida. Ló conviveu com Deus e com Abraão, com ambos. Mas nos conta a Bíblia que Ló e Abraão se separaram por causa de um desentendimento dos funcionários deles. E Ló vai parar em Sodoma. Alguns anos se passam e nós temos o episódio da visita dos anjos a Sodoma. Nós temos esse episódio horroroso das Escrituras. E por que é horroroso? Porque os anjos vão até Sodoma para libertar Ló e sua mulher e suas duas filhas da catástrofe que se aproxima. Os homens de Sodoma querem abusar sexualmente dos anjos que vão para lá. Eles batem na porta e dizem: dê-nos esses homens para que abusemos deles. Essa é a frase. E Ló? O que Ló faz? Ló faz a troca mais perversa que alguém poderia fazer. Ele diz: senhores, não molestem esses homens. Eis aqui minhas duas filhas virgens. Façam com elas o que vocês quiserem. O que a gente percebe aqui? Que o amor dele já acabou completamente. A atitude dele pela justiça, por Deus, ele podia dizer: de jeito nenhum. A ira de Deus cairá sobre vocês, se vocês tocarem nela, em mim ou em qualquer pessoa aqui da minha casa. Vocês estão loucos? Ele podia ter essa atitude de justiça, de santidade, mas ele está tão iníquo que um estupro coletivo das suas duas únicas filhas não custa nada pelo bem-estar dele receber as duas visitas celestiais. Rapidinho, Ló, que viu tudo, teve o seu amor esfriado. Por que eu estou dizendo isso? Ora, porque o amor esfria em todas as eras. O amor esfria em todos os tempos. O amor se esfria em qualquer circunstância. Eu fui no médico algumas semanas atrás, e a médica que me atendeu tinha um nome, parecia Thor o nome dela, assim, né? O nome começava com Thor, e depois tinha um desdobramento, assim, um nome nórdico, assim. E eu falei para ela que os países escandinavos, perguntei para ela de qual país que ela era, se ela era de descendência norueguesa, ela falou que ela era dinamarquesa. Aí eu falei: você sabia que o evangelho, olha a conversa que eu estava tendo com a médica, você sabia que o evangelho, ele conquistou toda a Escandinávia, e todos aqueles países se transformaram em países cristãos? E eu falei: quer saber a prova?
Falei, a cruz em cada uma das bandeiras. Noruega, Finlândia, Groenlândia, Dinamarca, Suíça, Suécia. Aí ela olhou para mim e falou, eu sei. Eu sou membro da Igreja Luterana Escandinava. Eu fui batizada na igreja. Aí eu dei uma travada, porque eu nunca tinha ouvido falar de igreja escandinava. Aí eu fui fazer os exames, procurei igreja escandinava. Ela foi batizada em algum momento, ela participou de um casamento, é um catolicismo um pouco mais bonitinho, um pouco mais chique, assim, um pouco mais sofisticado. Não tem tanta imagem, é mais limpo. Aqueles países que foram conquistados pelo Evangelho a ponto de colocarem as suas bandeiras, ou nas suas bandeiras uma cruz, hoje detêm uma religião meramente estatal. E aí eu fui perceber, na Dinamarca, mais de 90% da população é luterana. Mas isso não significa que 90% da população é convertida. Eles possuem uma religião histórica e só. O amor daquelas pessoas se esfriou. O amor daquelas pessoas se esfriou. O que a gente precisa entender é que termômetro espiritual não pode ser medido pela quantidade de membros, sejam estes muitos ou sejam poucos. Temos poucas pessoas aqui, o amor esfriou. Não, não é bem assim. Temos muitas pessoas aqui, o amor está no ar. Nenhum, nem outro. O termômetro para medirmos se o amor de fato esfriou, não é o tamanho do público, mas a intensidade das relações. Grava bem isso. O termômetro para medirmos o amor na igreja é a intensidade das relações. Quanto mais intensas forem as relações entre nós, mais nós subimos nesse termômetro do amor. Quanto mais próximos nós formos uns dos outros, quanto mais interessados nós formos uns pelos outros, quanto mais comprometidos nós formos uns com os outros, quanto mais apegados nós formos uns com os outros, mais o nosso termômetro do amor sobe. Mesmo que sejamos apenas meia dúzia de crentes. Mesmo que sejamos 12 mil crentes. Eu não sei qual será o tamanho da nossa igreja, eu não sei se nós seremos uma mega church nos próximos 5 anos, e só para vocês terem um número, tá? Mega churches viram mega churches em 4 ou 5 anos. É sempre um fenômeno extraordinário. Você passa hoje na igreja e fala, eles não eram nada. Você passa depois de 5 anos, eles têm 7 mil membros. É assim que funciona. Os fenômenos de explosão de igreja funcionam muito rápido. Não são 30 anos. Às vezes em 5, em 3, eles acontecem. Então eu não faço a menor ideia se a gente vai ter 12 mil membros ou se a gente vai ter 12 pessoas. E eu também não estou preocupado com isso. A minha grande preocupação é se as nossas relações de amor serão verdadeiras. Se de fato nós amamos como Cristo nos amou. Se de fato nós não perdemos o primeiro amor. Se de fato nós estamos perseverando para chegarmos até o fim. São 9h47, eu não vou entrar no capítulo de número 2, isso foi só a introdução do nosso tempo. Eu continuo na semana passada, mas vou revisar aqui. O esfriamento é gradual. A causa do esfriamento é o aumento da iniquidade. A exceção a esse esfriamento é a atitude de perseverar. E o alerta é para todos os tempos, todas as eras, todas as gerações, todas as localidades. O termômetro espiritual de uma igreja não é a quantidade de membros que ela possui.
o termômetro espiritual da igreja são a intensidade, é a intensidade das relações com que essa igreja ama. Aqui só um ponto, tá? A minha mãe, essa semana, passou por um luto de uma amiga muito querida. E essa amiga, muitas vezes nós oramos por ela no grupo da igreja, porque minha mãe sempre colocou para orarmos por ela. Ela se chamava Rosângela. E a Rosângela foi diagnosticada com câncer muito agressivo no estômago e no intestino, e o médico deu a ela 5 anos de vida e ela viveu 20. E ela viveu intensamente esses 20. Intensamente. Ela viajou, ela amou, ela sorriu, ela chorou, ela dançou, ela cantou, ela viveu intensamente. E no final da vida ela teve a oportunidade ainda de ouvir do Evangelho de forma muito clara, muito direta. As questões relacionadas à salvação são sempre questões que competem ao Senhor Deus, então eu não tenho nada para falar desse assunto. Mas eu notei uma característica na Rosângela, agora que ela partiu. Rosângela tinha o dom da amizade, tinha o dom de amar. Tanto é que amigas íntimas ela tinha aos montes. E eu olhei isso e me espantei, porque hoje em dia nós temos pouquíssimos amigos. Se a gente tiver uma mão cheia de amigos, se dê por satisfeitíssimo. Se a gente tiver 5 bons amigos, se dê por satisfeito. E é claro que existem pessoas que têm o dom de amar, que têm o dom de acolher, que têm o dom de servir, que têm o dom de se relacionar. Tem pessoas que são assim. E eu não estou falando desse tipo de amor. Essa é a exceção. Do mesmo jeito que tem pessoas que são chamadas para contribuir na igreja, do mesmo jeito que tem pessoas chamadas para orar, existem dons, existem dom de amor. E a Bíblia chama amor de dom também, de fruto e de dom. O que eu estou dizendo é que amar deve ser um hábito para nós, não um dom extraordinário. Amar deve ser a nossa disciplina. Amar deve ser o nosso cotidiano. E hábito é aquilo que a gente faz tantas e tantas vezes até se tornar perfeito. Isso é hábito. Hábito é aquilo que eu faço tantas e tantas vezes de forma repetida até atingir a perfeição. Quem dera um dia a gente possa amar dessa forma até amarmos perfeitamente uns aos outros. Eu abro para perguntas, 9h51. Dá para fazer uma ou duas? Ninguém? Na dica de nada? Fechou então, ué. Vai lá. A gente precisa pensar sempre em causa e consequência. Sempre em causa e consequência. Sempre. Sempre. Se ele é um escolhido, qual é a consequência direta dele ser um escolhido? Perseverar. Se ele é um escolhido, a consequência dele ser escolhido é a perseverança. E se ele deixou de perseverar? Aí você mostra que não havia aquela causa. Ele nunca foi escolhido. E aí a gente pode pegar até o texto de Hebreus, que diz que tem gente que até participou dos dons excelentes, mas decaiu da graça. Estavam no nosso meio, mas nunca foram dos nossos, diz o apóstolo João nas suas 3 pequenas epístolas. Judas vai dizer que eles se banqueteavam conosco.
nas nossas festas de amor, mas eram como rochas escondidas em meio à enseada, perigosos, nuvens sem chuva, árvores sem fruto. Então o que a gente pode entender, boy? Que a perseverança, ela é a consequência da eleição. O eleito persevera porque Deus persevera nele. Só que se a gente pensar nisso como destino, o que acontece com a gente? A gente fica preguiçoso. A gente simplesmente diz, quer saber? Vai dar tudo certo no final. Para com essa conversa aí. Eu sou um eleito e o fato de eu ser um eleito garante a minha salvação. Opa! Mas aquele que perseverar em amar até o fim, esse será salvo. Então a perseverança é consequência da eleição, mas também é evidência da mesma. Mas tem um ponto aqui. Como que você mede a perseverança de alguém? Você mede a perseverança de alguém no aqui e no agora? Ou somente no último dia? Só no último dia. Então até lá, a gente tem muito pouco a falar sobre isso. Né? Porque eu estou perseverando agora, sou um eleito, sou salvo em Cristo Jesus. Mas se de repente o final da minha vida for escuro e sombrio, será que de fato eu fui um eleito? Será que de fato eu poderia bater no peito? Todo eleito é santo. Ou, pelo menos, morre em santidade. Que é o caso de Sansão. Que é o caso do ladrão da cruz. Ambos morreram em santidade. Eleitos. Eleitos desde a fundação do mundo. Mas a perseverança foi meio fumaça. Não teve. Só houve uma perseverança no último minuto do relógio. Vamos contar com isso então? Lógico que não. Não dá também, né? Vamos. A palavra do Evangelho é muito clara. Louco, e se hoje pedirem a tua alma? O que você daria para salvar a tua alma? A gente nunca sabe quando vão pedir a nossa alma. Então, tratemos de perseverar hoje, amanhã e sempre. Fechou? Fechou, gente. Cafezinho. Daqui a pouco a gente volta.